Novamente, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos. O que eu trouxe hoje para a gente conversar, né? Para a gente falar é sobre a prece, né? Acabamos de fazer uma prece bem linda, bem oportuna, e tenho certeza que já é um hábito nosso, né? Estou sempre fazendo prece, a oração, algo diário, é algo que já se tornou habitual. Se não, vamos tentar caprichar, né? Porque ao longo do que a gente vai verificar aqui, a prece é muito oportuna. Eu vou começar um pouquinho atrás, falando sobre os nossos sentidos, né? Nós temos o paladar, a audição, a visão, o olfato. Mas não temos só esses sentidos, né? Hoje em dia já está muito discutido, falam muito sobre o sexto sentido, né? Poderíamos colocar o sexto sentido como a mediunidade, né? O sexto sentido, o pessoal antigamente falava, né? Tem gente que fala, eu tenho um sexto sentido, eu sinto tal coisa, eu vejo tal coisa. E a gente sente e percebe que é algo que é orgânico também. A mediunidade é algo orgânico. Como assim orgânico? Todos nós temos, hoje em dia a gente já sabe, através dos estudos de cientistas, que ela se concentra na epífise, chamada também glândula pineal. Está no meio da nossa cabeça, pineal que parece um pino. Essa seria como se fosse, poderíamos considerar que fosse como uma antena. O nosso estudioso Jorge Laratte coloca que se a gente fosse criado sem essa faculdade, é como se a gente tivesse vivido numa masmorra, num cárcere privado, sem luz. É essa possibilidade de estar no corpo físico, ter o contato com o plano espiritual que nos invade de luz. Colocando em miúdos, é o nosso Wi-Fi, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular, com raras exceções, né? Virou um hábito todo mundo ter o aparelhinho. E hoje ele não é mais um meio de comunicação, né? Antigamente tinha a lista telefônica, hoje em dia não se vê mais, é um objeto de desuso, né? Todo mundo tinha aquela listona amarelona, né? Fixo, o telefone fixo tem ainda, mas está mais em desuso. Todo mundo tem um celular, né? Manda um WhatsApp, né? Manda um Pix. Minha esposa fala muito comigo sobre isso. Então, de certa forma, essa antena interna é que nos coloca sempre em contato com o mundo espiritual. Porque, apesar de estarmos no plano físico, por hora, né? Por algum momento, estamos sempre em contato com o mundo espiritual. É como os irmãos falaram, aqui é um banquete espiritual. Tem que molhar, que quando a gente vai falar para bastante gente, vai secando. Aqui há muitas entidades espirituais que já estiveram em carne, mas hoje estão no segundo plano. Ou no plano verdadeiro podemos colocar, porque aqui a gente passa rapidinho, né? E o outro plano, não. O outro plano é um plano que vai demorar muito mais. Trocando também em miúdos, significa que se todos nós temos contato com o mundo espiritual, todos nós somos médiuns. Alguns, vamos dizer assim, mais ostensivos, outros menos, mas não há quem não sinta o mundo espiritual, ao ponto de chegar num lugar assim, né? Nossa, que energia boa nesse lugar, né? Vai na praia, ai, que coisa boa, né? À toa que o pessoal vem tudo para cá, né? Principalmente no verão, aí combina, né? Férias, um tempo quente e o mar, essa energia positiva. Assim também quando a gente vai num lugar assim, não tão, vamos dizer assim, um lugar mais lúgubre, um hospital. Tem gente que não gosta de hospital, eu até gosto, me sinto bem lá.
Mas tem gente que diz, ai, que energia pesada. Mas o que é isso? Se não é a sensibilidade, né? De certa forma, é um tipo diferente, mas também um tipo de mediunidade. Saber que a vida continua, saber que a gente tem essa amplitude, né? Que temos uma vida que vai continuar, que a gente pode estar sempre em contato com aqueles que já foram, é algo muito oportuno. Isso já é desde sempre, desde as civilizações antigas, isso sempre ocorreu. Não é à toa que o pessoal fazia rituais e danças e oferendas, né? Até mesmo nos momentos de crise, as pessoas sempre apelaram, né? Através de rituais, né? De pensamentos, vamos colocar assim, de oração, né? De prece, rudimentares, até nos momentos de guerra, né? O pessoal usa, sempre procurou, até para ajudar na guerra. Me ajuda que nós queremos matar tudo aquilo lá, né? Não era assim, olha, ajuda o meu povo, nós vamos lá dominar aquele povo, ajuda nós. Aí tinha, né, os sacerdotes e todo esse pessoal que realmente tinha esse entendimento, que havia realmente forças espirituais, que alguns desconheciam, mas que sabiam que, de certa forma, poderiam interagir a favor deles. Até tinha uma época na Idade Média que tinha até o juízo de Deus, né? Que era considerado assim, a pessoa tinha um duelo, fazia assim, tem um juízo de Deus. O que era? Era duelo. Um duelava com o outro. Não, tu tem razão, eu tenho. Vamos disputar na espada. Quem ganhar é porque Deus é que disse que eu estou certo, ou tu está errado, né? A pessoa que era habilidosa na espada se valia disso. Até o advento do Mestre Jesus. Que daí até então, os povos politeístas e outros, os deuses eram mortos, até Jesus vir, Deus vivo, né? Vocês lembram daquela passagem que Jesus está lá em Mateus, em que Jesus fala, quem diz quem eu sou? Aí eles falam, diz que você é João Batista, o outro diz que tu és Jeremias, que é os profetas, e vocês que dizem que eu sou? Tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então dali há uma nova etapa, eu diria assim, da humanidade, uma etapa oportuna de amadurecimento da humanidade. Daí a gente começa a estudar um pouco sobre a prece. Eu tirei de um livro de Martins Peralva, e eu achei bem interessante, eu trouxe assim, ele coloca assim 4 tipos de prece. A primeira prece, a horizontal, e todo mundo faz, com todo respeito, a maioria faz, né? Eu de vez em quando faço, vou falar, não. Eu disse, Senhor, fala com o meu patrão para aumentar meu salário, deixa eu vender aquela casa, né? Deixa eu ganhar na Mega Sena, é só 10 milhãozinho, só 10. Então aquela prece, né, mais material, apesar que Jesus recomendou, né? Tudo isso fica aqui, não adianta a gente ficar, tem gente que gosta bastante, né, amealhar, né, bastante bens. Então são preces horizontais. Preces verticais, aquelas preces realmente que a gente pede para autoiluminação, para o aprendizado, para a espiritualidade nos ajudar, nos reformar, né? Tão importante a reforma íntima. Há preces inclinadas. O que é prece inclinada? Senhor, deixa eu vender a casa, que daí eu ajudo a minha família. Então é uma prece meia-meia, né? Pensando no físico, mas também pensando no espiritual. Olha, Senhor, se tal negócio der certo, eu vou ajudar a minha família, eu também vou melhorar. Então é uma prece mais inclinada. E ele coloca também que há preces descendentes. Não dá para nem considerar como prece, mas é aquela prece assim, que deixa que assim, Senhor, deixa passar aquele caminhão de droga que eu estou mandando lá para aquela cidade, né? Senhor, deixa eu invadir o morro
rival e matar todo mundo lá porque eu domino 2 bocas, né, de fumo. A gente está colocando dessa maneira, só que realmente só para que há esse tipo de prece. Mais do que a gente imagina. Então passou um período realmente grande depois do advento do Cristo, que a igreja, vamos botar assim, no forma geral, era meio me dá lá, dá cá. Então a gente trocava muito, né? Então eu ia lá fazer oferenda, quem tinha mais, né? Eu fazia bastante erro, ia lá, disse, olha, eu pequei, não, tu tá salvo, então tá aqui, ganha um monte de, né? Vamos botar assim, toma um caminhão de dinheiro, dá ovelha naquele período. O pessoal foi mudando o ensinamento do Cristo para a gente caber, em vez da gente mudar para o sentimento e o pensamento do Cristo. Que o Cristo falou, fora da caridade, não há salvação. O cara disse, poxa, mas eu não vou ser caridoso. Entende? A reforma a gente começou a reformar o ensinamento do Cristo, em vez de nos reformarmos. Que é sempre mais fácil, né? Reformar o outro, né? É sempre mais fácil olhar o erro do outro. Apesar do mestre também falar, né? Você vê o argueiro no olho do outro e não vê a trave no seu. E assim o mestre, quando ele estava quase no final da sua jornada, ele falou, eu vos enviarei o Consolador, que vai explicar tudo, né? Alguém que consola a dor. E aí a gente entra em tudo aquilo que ele também falou, sobre a importância do orar e vigiar. Então chegamos na prece. A prece é agradável a Deus? E aí eu peço licença a vocês para ler certinho sobre o que está no Livro dos Espíritos, que aqui eu fiz um resuminho. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por mais bela que seja, se for lida mais do que com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor, com sinceridade. Não creais, porém, que o toque a Deus a prece ao homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Deus não faz distinção. Se for feita com fé, com fervor, com sinceridade, até um homem que foi ou ainda se acha, vamos dizer assim, no momento, ainda se acha em maldade, se acha em desequilíbrio, essa fé, essa oração será respondida a Deus. Porque o pensamento tem poder e a vontade são as molas que movem o homem, o espírito, o ser. Por mais que às vezes a gente tenha caminhado em algum momento para o lado, né? Todos nós já descambamos para o lado mais negativo, ou aquelas pessoas até mais virtuosas, sempre vão encontrar coisas ainda a ser melhoradas. Nós falamos, lembra de uma página de Paulo? E Paulo era um homem assim, né? Combateu o cristianismo no início, até a entrada, que falam convertido de Damasco, até quando ele viu Cristo chegou para ele. E aí ele realmente sentiu a necessidade de mudança e trabalhou o resto da sua existência vivendo só para isso, com sinceridade, com verdade. E podemos mudar a vontade de Deus? Podem as preces que por nós mesmos fizemos mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Isso é muito comum, né? A gente realmente é um pouco frágil. Eu tiro por mim, sou canceriano. Canceriano é um ser realmente
romântico, fragilizado. A minha esposa diz que até que eu sou meio banana, vamos dizer assim, mas é a pessoa mais, e nós somos assim. Tem momento que o negócio aperta e a gente fica, Senhor, me ajuda. Mas Ele pode mudar? Novamente, vou ler na íntegra o que diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 663. O que lemos saiu do Livro dos Espíritos, que Kardec, até eu esqueci de falar isso, né? Mas todo mundo sabe, da codificação, que Kardec foi pesquisando e foi pesquisando com os espíritos. Espíritos mais adiantados foram lhe respondendo as questões. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos este a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. É lógico, quando a gente ora, e tem momento que a gente tem que passar, não tem jeito. Eu estava lendo, eu já falei sobre isso, mas eu tenho uma história que eu acho bacana, que tinha uma senhora que ela reclamava, minha vida é difícil, a vida é muito difícil. Aí o mentor, com muita dó dela, assim, não, falou com os superiores, vamos levar ela lá para vamos fazer algum exercício para ela entender a importância dela ter coragem nessa vida, né? Que a prova dela não está tão difícil. Então fizeram lá, ela se desdobrou, foi lá para um lugar, e aí vamos botar assim, os que estavam ali ministrando esse exercício, escolha, minha irmã, escolha a cruz da sua caminhada. Vamos botar assim. E ela foi, né? Pegou uma, botou, não, essa é pesada. Não, essa dói, essa não. Aí ela foi escolhendo, parecia que estava na van, né? Escolhe, troca. Essa aqui tá. Essa aqui tá boa. Aí, combinou, posso andar na rua, posso botar de mochilinha, posso fazer pochetinha, essa aqui tá no jeito. Chegou lá na saída, essa que eu quero, essa aqui. Aí o mentor, então, minha irmã, tanto trabalho, mas você escolheu a cruz que você já vem carregando. Quer dizer, nenhuma prova é muito maior daquela que a gente pode suportar. Se você está passando por aquele momento, pelaquela provação, é porque realmente estava no seu caminho. Fora aquelas que a gente faz né? Tem algumas arestas aí que às vezes a gente escolhe, umas provas que não precisava, né? O pessoal aqui às vezes, vamos dizer assim, pelo mau hábito, né? Pelo mau uso de algumas coisas, às vezes algumas provas a gente que realmente, vamos dizer assim, aperta um pouquinho, em vez de aliviar a cruz, né? Coloca mais umas pedrinhas em volta da cruz, daí ela se torna um pouquinho mais pesada. Lembrar também que Jesus, ao tempo dele, não curou todos. Nem todos foram curados. Por que nem todos foram curados? Por aquilo que os mentores falaram. As provas estão na mão de Deus. Tem uma passagem que eu acho muito bacana, que é aquele que era cego de nascença, e ele chama, Jesus vem, aí Jesus pega a saliva, mistura no barro, né? Põe nos olhinhos dele, aí lava, ele volta a enxergar. Meu Deus, e ele era assim. Aí alguém pergunta, mas, porque sempre tem um motivo, né? Tem que ter um motivo. Senhor, quem que pecou? A mãe, o pai, ele, mas ele já veio de nascença. Então, aí Jesus explica, não, esse veio para a minha glória, para que eu me mostrasse a vocês. Então, sempre há aqueles escolhidos, para que realmente consigam suportar as suas provas. Outro dia a gente estava estudando e ainda falou de um irmãozinho que na família, ele tinha deficiências físicas. E aí o pessoal, não, isso é um espírito, né? Você é kardecista, né? Esse é um espírito inferior, deve ter feito muito mal na outra vida, roubou. E não tinha feito nada de mal. Ele era um espírito missionário
que veio na família para exaltar a todos a caridade, a bondade, a paciência. Ele veio missionário. Então a gente não pode levar sempre tudo ao pé da letra. A oração não suprime de imediato os quadros de provação, mas renova-nos os espíritos, a fim que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Então a importância da gente fazer a oração, como disse como traz o Livro dos Espíritos, para que os bons espíritos estejam conosco. Essa semana apareceu uma provação para mim. Eu fiz um trabalho grande, não ficou bom, mexi, não ficou bom, mexi, não ficou bom, mexi, não ficou bom. Resultado, ficou tudo ruim. E eu rezando, mas é aquilo. Talvez não era para dar certo, talvez segunda dê certo, vou me dedicar de coração. Mas é um aprendizado. Naquele momento não deu certo. Vou parar para chorar? Tem como? Podemos até chorar, né? Uns 5 minutinhos, né? Tem um autor, agora não vou lembrar dele, e ele falava, ele era um professor e ele foi indo adquirir uma doença, Mort Schwartz. Ele foi adquirindo uma doença degenerativa, ele era professor, ele foi indo e ficou só na cama. Alguém tinha que dar comida na boca dele e ajudar com todas as funções, que a gente sabe até hoje. E aí ele falava, escreveu um livro muito lindo, e ele falava, um aluno achou ele e começou a acompanhá-lo e escrever. Ele disse, eu permito-me 5 minutos de autopiedade. Então de manhã, quando não tinha ninguém, ele dava uma chorada, de, meu Deus, que dificuldade. E começava tudo de novo. Alguém que não poderia, digamos assim, se movimentar, mas chegou a escrever livros com auxílio dos outros. Quer dizer, é isso que temos que fazer. Está difícil, está no momento difícil. Vamos orar. Lembra da antena do Wi-Fi que eu falei? Orar para receber o que Deus está nos enviando. O que acontece é que a gente dá uma turvada na nossa antena. E aí a gente não consegue, nós não conseguimos realmente sintonizar com o alto. É como na hora do passe. Nós vemos muita gente assim, eu vou lá no centro, eles dão um passe, eu me sinto tão bem. O que é o passe? É a chuva de bênçãos que vem do alto. Mas para que essas bênçãos cheguem até nós, chegue aonde elas têm que chegar, nós temos que nos sintonizar. Sintonizar com o alto. Sintonizar com o nosso coração. Precisa vir sempre no centro para tomar o passe? Sempre que desejar, a gente vai estar aqui, de coração aberto para ajudar. Mas você pode fazer em casa, pode fazer no trabalho, pode fazer aonde você estiver, lógico, num ambiente salutar, né? No meio da festa, lá com o touch tocando, não fica meio difícil, né? No meio do churrasco, às vezes fica meio difícil. Mas, assim como Jesus aconselhou, vá para o seu cantinho, no seu quarto, põe uma música relaxante, faça uma prece, entre em sintonia com o alto. E realmente, isso você vai encontrar. Vai chegar até você um espírito, principalmente o seu espírito, o seu anjo de guarda, ele está sempre perto. Basta sintonizar. Quando a gente sintoniza, ele chega perto de nós. Eu lembro disso, daquela parte, quem já viu, né? Nosso Lar, os filmes, né? Nosso Lar 1 e 2, quem não viu, são muito lindos. Lembra que André Luiz estava lá sofrendo? André Luiz, depois da morte, né? Do desencarne, ele não era um espírito assim, muito voltado à oração, ao equilíbrio. Era uma pessoa que vivia o dia a dia e gostava apenas dos, vamos dizer assim, dos prazeres assim, da vida, né? Vivia uma vida assim,
onde o pessoal diria até normal. Mas ao desencarne, depois do desencarne, ele sofreu muito, ele estava muito desequilibrado. Ele não tinha nunca sintonizado com o alto. Passou um período, 7 anos no umbral, sofrendo, com dores. Até que um dia, desgastado por tudo, lá no íntimo da alma, no filme ele ainda coloca, quando eu não tinha mais defesa nenhuma, quando eu não conseguia mais pensar em nada, só pedia que alguém pudesse me ajudar a me tirar daquela agonia. Ele pensou esse momento único, luminoso na sua história, do lado, o espírito protetor. E mais 2 para ajudar a resgatá-lo. Vem aqui, ó, tá aqui o André Luiz. O mentor até sabia o nome. Assim como todos nós somos conhecidos deles, né? Se Deus quiser, pela nossa conduta, pela nossa reforma, pela nossa oração, não chegaremos a andar muito tempo pelos umbrais da vida. Logo, se Deus quiser, chegaremos aqui no Chico. Oi, sou eu, Alexandre, deixa eu entrar. Entra, meu irmão. Ó, a pretensão minha, né? Mas essa mudança que a gente tem que fazer, para que a gente consiga encontrar, assim como André Luiz, no momento que o pensamento dele se voltou ao alto, ele sintonizou e foi encontrado. Porque a todo momento está chovendo bênçãos sobre nós. Isso aqui é de Ezequiel: farei descer a chuva a seu tempo e serão chuva de bênçãos. A todo momento, nosso planeta amado, ele está recebendo energia positiva. Como a gente tem essa certeza? Porque o nosso Cristo amado, esse governador, ele está a todo momento junto dos mentores espirituais, né? E tantos outros que a gente conhece. Na nossa religião, o Bezerra, o nosso amado Chico, nas outras, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, esses espíritos, Buda e tantos outros, Zoroastro, esses espíritos superiores estão a comando do Mestre Jesus, trazendo bênçãos para o nosso planeta, a todo momento. Como é que a gente está? Estamos abertos a essas bênçãos maravilhosas? Ou nós estamos com um guarda-chuvinha pequenininho, né? Neutralizando essas energias? E como é que a gente fecha o guarda-chuva e abre o guarda-chuva? Porque quando a gente sintoniza o ódio, a dor, a gente cria uma desordem e que pode levar à doença. Ah, quer dizer que agora eu vou ser só amor. Eu vou ser só amor agora. Vem daquilo que Emmanuel falou para Chico, né? Da vigilância, da disciplina. Não quer dizer que a gente não esteja ainda apto ao ódio, ainda teremos que passar pela dor, mas tudo isso ainda cria desordem emocional. Falam os cientistas que quando a gente tem um acesso de ódio, mata não sei quantos mil neurônios. Até então não regenerava mais, parece que já regenera, tomara que regenera, que senão daqui a pouco já estou morto. De vez em quando dá uns ódiozinhos na gente, né? Não, nós estamos a caminho ainda. Estamos lutando para realmente nos harmonizar. Então nós temos que amar, porque o amor leva a paz, a ordem, leva a cura. Joana de Ângeles diz que todas as células do nosso organismo são princípios espirituais. Olha que coisa bacana. Tempo atrás eu ouvia muito, Divaldo falava muito sobre isso, sobre uma autoterapia, uma autoiluminação, né? Ele até chegou a lançar uns DVDs na época,
para que a gente pensasse, mesma coisa que que a gente para no local para fazer oração, fazer uma autoiluminação, pensar em todas as células do corpo e pedir que Jesus entrasse dentro de cada uma. Cada um imagina como quer, né? Um sol, eu imaginava sempre um sol, sentia até um calor assim. Imaginar o sol sobre a minha cabeça, as minhas orelhas, e aí vai passando pelo teu corpo, para que realmente a gente ativasse esses princípios espirituais dentro de cada um de nós, que todos nós temos. E isso é importante e a gente vai esquecendo. Por isso a importância de lembrar através da prece, de sintonizar o alto. E a prece torna o homem melhor? Que seria a resposta? Eu botei bem grande, tá? Sim. A prece nos torna melhor. Porque assim que a gente sintoniza um pensamento superior, a gente fica pertinho do anjo da guarda e grande chance da gente pensar coisas boas, ter boas resoluções e nos momentos de prova ter força, porque eles estão junto conosco. Lembra daquele negócio da pegada na areia, né? É coisa antiga, das pegadas na areia. Sempre que eu estou na praia eu lembro da pegada na areia, né? Que o pessoal andava na areia e só via uma pegada. Aí o Senhor um dia mostrou para ele: é que só tinha uma pegada porque eu te carregava no colo. Então estamos sempre, quando permitimos o alto, a chuva de bênçãos sobre nós. Basta que a gente realmente sintonize. Porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para os assistir. É um socorro que jamais recusado quando pedido com sinceridade. Quando André Luiz conseguiu, eu cito esse exemplo porque todo mundo viu, e é muito linda a cena, né? Não sei se vocês lembram que daí André Luiz é levado numa maquinha, um lençol branquinho, né? Todo um cuidado. Aí tem um monte lá de espíritos: não leva ele não, ele é suicida e tal. Aí o mentor olha para eles, aí brilha um pouquinho a luz, aí todo mundo já sai: não dá não, foi resgatado. Até o momento que, com certeza, todos aqueles, algum dia, eles vão vendo, algum dia eles também se arrependerão e também serão resgatados, porque o Mestre falou: nenhuma ovelha se perderá. Podemos destacar 3 atos fundamentais na prece: louvar, pedir e agradecer. Eu quis destacar, né, aquela oração que todo mundo sabe, né? Foi ensinada em casa pelo pai, pela mãe, que é o pão nosso de cada dia, né? Que Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, se faça a tua vontade, acima como no céu, na terra como no céu. Então, agradecer a Deus, agradecer essa oportunidade do que Ele nos dá de realmente ver quanto amor Ele tem por nós e sentir isso dentro de nós é algo muito libertador. Principalmente quem está sofrendo sabe. E quantas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu muito comigo, o coração está apertado, a gente faz oração, ele dá aquela aliviada, assim, né? Daqui a pouco vem de novo, aperta de novo, tu ora, dá uma aliviada, e a gente consegue seguir em frente, graças a Deus. A verdadeira prece não deve ser somente recitada, mas sentida. É uma adoração verdadeira e do coração. Até no Evangelho tem várias preces, há preces lindíssimas que podemos ler, não há impedimento disso, mas que sintamos
sintamos verdadeiramente o que a gente está lendo. Eu lembro de um amigo nosso, de um outro grupo que eu participava, de outra religião. Aí um amigo meu, ele queria fazer, ele lia um terço, aí ele queria ler a Ave Maria de uma respirada só. Aí ele, aí a pessoa olhava, que pressa é essa, né? É prece com pressa. Disse, não é assim, né? Não é assim que a prece tem que realmente ser feita. A prece tem que ser sentida. Temos que ir para o final, que eu falo muito. E também está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o pedi e obtereis. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedires. Será concedido, né? Será sim, porque Deus está sempre sentindo e nos vendo. Ele conhece cada um pelo nome. Ele conhece cada um na intimidade. E a prece é esse momento que Ele se coloca junto de nós. É aquele momento que a gente sintoniza, né? Que via de regra, às vezes a gente desliga o nosso, igual o celular, modo avião, a gente desliga. Aí parece que as coisas ficam um pouco escuras. Através da prece, a gente começa a sintonizar algo mais, a sentir algo mais. E com certeza haveremos de obter. Talvez não, né? Lembra da prece, né? Horizontal, talvez não um carro novo, mas talvez e possivelmente uma melhoria íntima. Algo que a gente há tempo queria mudar. Ai, eu não consigo ser calmo no trânsito. E aí a gente começa a ver a mudança em nós quando alguém faz alguma coisa. Vai, Espírito amado, vai, estás com pressa? Pode ir, eu te libero. Então são pequenas mudanças, mas que para nós, para o nosso desenvolvimento, é só se ter um exemplo, mas são coisas que realmente, às vezes a falta de paciência, né? Alguma coisa fora do lugar em casa, né? Que às vezes a gente é meio metódico, botaram fora do lugar. Outro dia aconteceu uma coisa comigo bem legal. Eu lavei minha chave do carro. Foi eu mesmo que botei na máquina de lavar. Se fosse minha mulher, eu ia ficar uma semana falando aquilo, enchendo o saco. Aí como foi eu mesmo, eu assim, então talvez a próxima vez que ela também errar, eu também seja um pouquinho mais sutil e não fique enchendo a paciência, porque, né, foi dentro da bermuda e todo mundo pode errar. Esse é do nosso amado Chico, só para a gente acabar. Mesmo que não saibamos exatamente o que pedir ao Pai, se houver amor em nossos corações, receberemos até o que não pedimos. Meus amigos, eu agradeço a paciência de vocês. Nós vamos encerrar nossa palestra de hoje, nossa